Olá, tudo bem? Se a gente vai passar os próximos meses, ou talvez até anos da nossa vida embrenhados nesse holandês, vamos conhecer ele um pouquinho melhor? Hoje a gente vai ver uma lista de 23 fatos, curiosidades, coisas interessantes sobre o holandês que, se você está começando a estudar agora, vai te ajudar muito a dar aquele gás no começo. E se você já está envolvido no idioma por algum tempo, mesmo assim eu tenho certeza que vai ter coisas que você não sabia. Bora lá então? Já vamos começar com polêmica. Sabia que a gente quase virou colônia holandesa ao invés de portuguesa? Isso quer dizer que a gente atualmente falaria holandês. Isso aí. Nossa língua oficial seria holandês ao invés de português. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor essa história. Estamos em 1500. Pedro Álvares Cabral tá lá em Portugal, de boa, tem uma viagem marcada para as Índias, e aí pegou as caravelas e se jogou. Só que aí bateu aquele vento noroeste lá, não funcionou o GPS e ele acabou caindo lá em Porto Seguro. Essa é uma versão mais moderna da história que a gente já conhece, né? Que o Brasil foi descoberto por coincidência. Mas tem várias outras histórias, a questão não é essa. A questão é que, desde aproximadamente 1500, o Brasil é uma colônia de Portugal. Por isso que atualmente a gente fala português, certo? Mas, por volta de 1630, o Brasil estava bombando na produção de ouro, exportando para o Brasil, à torta direito, todo mundo de olho. E aí a Holanda resolveu tirar a beiradinha dela lá e mandou uma expedição para o Brasil. Eles atracaram em Recife e formaram uma revoluçãozinha lá que durou aproximadamente 25 anos. Se vocês dão uma pesquisada aí na internet, tem bastante vídeo, informação. Se você é dessa região, já ouviu falar dessa história? Só que aí, claro, né? Apesar de que tinha lá o tal do Tratado de Tordesilhas, a Holanda foi lá e quebrou o tratado, invadiu o Brasil, Portugal veio lá e chutou eles embora. E aí, atualmente, a gente fala português, mas por pouco, né? A gente não passou a ser uma colônia holandesa, quem sabe falantes de holandês fluente. E não precisaria estar aqui estudando holandês agora, né? Bom, se você chegou de Marte agora e não sabe onde que fica a Holanda, deixa eu te mostrar aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Acho que vocês veem o meu mapa. Aqui é o nosso glorioso verde e amarelo Brasil, certo? A Holanda fica aqui, ó, nessa coisinha de nada aqui, ó. Mas sabia que holandês não é falado apenas na Holanda, né? Pra gente brasileiro pensa que holandês vem da Holanda. Não. Holandês ele é falado na Holanda, na Bélgica, que é vizinha do país, também em Suriname, que é, por acaso, vizinho do Brasil, faz fronteira com o Brasil, e também nas ilhas de Curaçao, Aruba e Saint Martin. Na Holanda tem aproximadamente 17 milhões de falantes, na Bélgica tem mais ou menos uns 6,5 milhões. Aí a gente tem as ilhas caribenhas aqui, que é Aruba, Curaçao, entre outras, que dá mais ou menos ali uns quase meio milhão de falantes. Existe também a Indonésia, que até mais ou menos 1958, 9, ela ainda era colônia holandesa, mas atualmente a Indonésia é um país independente e o holandês lá é falado por muito pouca gente, aproximadamente 2% da população. Fato interessante. Sabia que na África tem uma língua que ela é derivada do holandês? Lá no século 17, de novo a Holanda fazendo as traquinagens dela, se apossou da Namíbia e da África do Sul, e por isso lá a língua nativa do país é o Afrikaans. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de palavras e, por exemplo, a conjugação do verbo ser e estar, parecida, ela é similar com o holandês atual. Tem várias palavras aqui também que a gente pode ver que elas são com certeza muito parecidas com o holandês atual. Dizem que quem é dessa região da África consegue entender o holandês. Bom, mas vamos focar aqui na Holanda e na Bélgica. A Holanda, a língua oficial dela é o holandês. E a Bélgica, aproximadamente 60% do país, da população, fala holandês, entre francês e alemão. Então a Bélgica ela tem 3 línguas oficiais. E tem um pedacinho da França também aqui na esquerda, ó, mais ou menos uns 20 mil habitantes, que também falam holandês como a língua do dia a dia. Para quem não sabe qual é a região da Bélgica que fala holandês, toda essa região que você vê no mapa, marcada em vermelho, essa região que ela é conhecida como Flanders.
A língua oficial dela é holandês, com exceção de Bruxelas, que tem 2 línguas oficiais, que é o holandês e o francês. Bom, vamos botar a Holanda aqui um pouquinho em perspectiva para a gente entender ela um pouco melhor. Olha só, o Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que a Holanda tem 41.500 quilômetros quadrados. Já em população, o Brasil tem mais ou menos 212 milhões de habitantes, enquanto que a Holanda tem 18 milhões. Ou seja, o Brasil ele é 208 vezes maior em território e aproximadamente 11,5 vezes maior em população. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho da Holanda, ela é praticamente a mesma coisa que o Rio de Janeiro, como estado, não como cidade, capital. Pode ver aqui, ó, os dados do Rio de Janeiro eles são bem próximos, 43 mil quilômetros quadrados contra 17 milhões de habitantes. Então, a Holanda ela é mais ou menos nas mesmas proporções do nosso estado Rio de Janeiro. Apesar desse tamanho gigantesco que a Holanda tem, ela tem uma quantidade absurda de dialetos. Aqui, por exemplo, nesse mapa, eu tenho separado em mais ou menos 24 grupos de dialetos. Existem pesquisas que dizem que existem mais de 60 dialetos na Holanda. Só que, né, eles são, às vezes, variações muito próximas uma da outra. Mas a gente pode agrupar isso em alguns dialetos principais. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. A gente tem aqui em cima, na região mais ao norte, o Low Saxon, ou o Groninguês, se a gente fosse traduzir. Temos aqui embaixo, na região mais ao sul, na província de Limburg, o Limburgisch. Aí na lateral esquerda aqui, ó, a gente tem o Zeus, ou Zeelandic, e também tem nessa região o Flemish. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre o que é o Flemish. Em amarelo a gente tem o Brabantian, que é mais ou menos na região North Brabant. E essa região aqui, ó, em laranja, vermelho, ela é onde fica Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam. É a região mais populosa do estado. Aqui é onde que a gente tem o dialeto chamado de Hollandic. E agora já vamos esclarecer uma coisa aqui que é uma confusão sempre. Holanda. O que significa Holanda? Holanda basicamente vem do holandês antigo que significa Holtland, ou seja, woodland, que basicamente a tradução seria floresta. Existem algumas pessoas que pensam que Holanda, né, a palavra Holanda, ela veio do termo hollow land, que seria terra oca. Hollow é como se fosse algo oco. Na verdade, isso não é correto, mas quando a gente fala Holanda, na verdade, está se referindo apenas a essas duas províncias aqui, que é Holanda do Sul e Holanda do Norte. O nome do país, o nome internacional do país é Netherlands. Nether significa baixo, inferior, lands significa terras. Então, Netherlands nada mais é do que terras baixas, países baixos. E o nome do país em holandês é Nederland. Não é Netherlands, é Nederland, ou seja, terras baixas. Isso sim é o país. Holanda, na verdade, é só essa região aqui, apesar que a gente, como brasileiro, chama esse país de Holanda. Mas por que terras baixas? Bom, isso aqui é só uma curiosidade, não tem muito a ver com o idioma. Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó, que a gente consegue ver todo o contorno do país. Isso que está em azul é basicamente tudo que está abaixo do nível do mar. Ou seja, se a gente não tivesse os diques aqui, toda essa parte em azul, ela seria parte do mar. Esse mapa aqui não assustou? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu mostrar isso daqui, ó. Isso daqui é o que seria o país sem os diques. Então, se tens alguma fobia quanto a morrer afogado, não é uma boa vir pra cá, não. Bom, agora vamos falar da língua, do idioma, da evolução. Da onde que veio o holandês? Ele é uma evolução de uma língua que começou lá em 500 a.C., chamada Proto-Germanic, que é uma língua que ela veio da região aqui mais ao norte, Escandinávia. Aqui a gente consegue ver a evolução, que é conforme a imigração, né, a língua ela vai junto. Então, o Proto-Germanic ele evoluiu para o West Germanic, que aí deu origem às línguas inglês, Frisian, Nederlandic e German. Ou seja, a gente tem aqui o holandês, o alemão, o inglês e o frísio.
Esse mapa bonitão aqui dá para entender um pouquinho melhor a evolução da língua. Olha só, aqui nesse tronco da direita, a gente tem a evolução da língua para o lado mais europeu. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui ó, no romano, ele se dividiu, por exemplo, em espanhol, em português, em italiano, francês. Consegue ver, a gente consegue perceber porque o holandês, desculpa, porque o português e o espanhol, eles são tão parecidos. Eles basicamente são uma derivação, né? Em um determinado momento da história, a língua ela se dividiu em dois. Porém, quando a gente compara com o russo, por exemplo, é uma parte totalmente diferente da evolução, né? Por isso que existe essa distância no idioma. Mas enfim, vamos focar aqui no germânico, no holandês. Então a gente tem aqui a evolução das línguas germânicas, que se dividiu em West Germanic e North Germanic. Se dividiu em 3 grandes grupos aqui, que é o inglês, né? Ou por acaso tu achou que o inglês nasceu nos Estados Unidos? O inglês que a gente conhece atualmente, ele vem da região da Inglaterra, certo? E aí a gente tem aqui o alemão, o holandês, e junto com o holandês aqui, ó, tá vendo que tem o Afrikaans e o Flemish? E a gente tem um raminho aqui, ó, bem pequenininho, que é o Frisian, que é o Fries. Já vou explicar o que que é isso. Lembra que eu falei dos dialetos aqui, ó? Essa região sul do país aqui, ó, ela tem um dialeto bem específico que é o Flemish. E aqui em cima no norte a gente tem uma província que é Friesland, que eles falam uma língua que na verdade não é um dialeto, é o frísio. É isso aí. A Holanda, ela na verdade tem 2 línguas oficiais. Holandês, que é falado pela grande maioria da população, mas também tem o frísio. E o frísio, ele é mais ou menos algo entre um inglês antigo e o holandês atual. Ele não é um dialeto, ele não é um sotaque, ele é uma língua oficial. E o Flemish, ele é basicamente falado em toda essa região de Flanders. Flemish e holandês, eles não são diferentes gramaticalmente. Existem palavras, sim, que no dia a dia são palavras um pouco diferentes, porém a gramática, ela é muito parecida. Ela é praticamente igual. Existem algumas palavrinhas que no dia a dia serão diferentes, né? Mas isso acontece, por exemplo, no Brasil. A gente tem palavras que são faladas na região sul, na região de São Paulo, Rio, ninguém conhece. Existem muitas palavras que elas são parecidas entre o holandês, o inglês e o alemão. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho algumas palavras, como por exemplo pão. Em inglês, bread. Em holandês, brood. Em alemão, Brot. Ou casa, house, house. Escola, school, school, Schule. Ou então pai, mãe, ou água, water, Wasser. Isso é devido a essa evolução da língua na história. Mas e aí, quanto que o holandês ele é de fato parecido com o inglês ou com o alemão? Na verdade, num nível bem básico, mais ou menos até o final do A1, o holandês ele é meio parecido na estrutura em relação ao inglês. Tem vocabulário parecido, frases curtas, simples, porém, quando você bota o pé ali no A2, que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, a estrutura gramatical ela é muito mais parecida com o alemão. Não quer dizer que, eu sei falar alemão, eu vou falar holandês também. Não, mas você entende algumas coisas. É mais ou menos a proximidade que a gente tem entre espanhol e português, a gente poderia dizer que é o holandês e o alemão. E agora uma curiosidade. Sabia que a Holanda é o país número 1 no ranking de países que melhor falam inglês, não tendo o inglês como língua nativa? Não tem nada a ver com a história da evolução da língua, na verdade é tudo reflexo da educação. Aqui nessa lista a gente consegue ver o ranking de todos os países não falantes inglês, de acordo com a proficiência resultante dessa pesquisa. Infelizmente, apesar que não é o nosso foco aqui em inglês, mas a gente vê o Brasil na posição 81. Estamos ali quase perdendo para Mongólia, Madagascar, Azerbaijão. É triste, né? Mas enfim, vida que segue, vamos aprender holandês pelo menos. Show, agora vamos falar um pouco do idioma. Apesar da distância com o português, o holandês ele tem um alfabeto muito parecido com o nosso. Ele é composto de 26 letras e com algumas letrinhas que têm a pronúncia bem diferente da nossa, como por exemplo, o mais famoso de todos é o R. Esse aí vai dar dor de cabeça, mas a gente vai estudar mais pra frente. No holandês tem um negócio que é, quando 2 vogais elas estão juntas, formam um ditongo, certo? E isso muda o som, a pronúncia. Então, existem vários ditongos, na verdade, que eles dificultam um pouquinho a nossa vida, mas
com o tempo a gente pega o jeito. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho I com E, como em fits, tá vendo? Ó, I com E, ele soa como I, fits. Esse conjunto de duas vogais, ele é chamado de vogal longa, ou lang klanken, som longo. Isso a gente vai estudar mais pra frente, a hora que a gente for falar de pronúncia. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, em português a gente não tem, mas em holandês existe muito, muito mesmo. Uma curiosidade, existe essa letra que muitas pessoas elas consideram como uma letra única no holandês, que é o I com o J. Bom, esse I com J é um negócio bem diferente no idioma. A gente, por exemplo, em português, a gente não tem uma letra composta de duas. No holandês, muita gente diz que o I com J ele é, na verdade, a 25ª letra do alfabeto. Inclusive, aqui embaixo nessa imagem, ó, se a gente olhar, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o I com o J, que na verdade é o Y com os dois pontos. Mas da onde que vem esse I com J? Existem duas teorias, na verdade. A primeira é, lembra que eu acabei de falar das vogais longas? A com A, E com I, O com O. Pois é, existia também o I com I. Só que quando ele é manuscrito, ele acaba parecendo como um U, como tá aqui, ó, se eu não colocar os pontos. E aí, o que acontecia é que, para diferenciar quando é I, o segundo I era escrito um pouquinho maior, como tá aqui. Isso, né, ao decorrer das gerações e das reformas na língua, acabou virando I com J. A outra teoria diz que, na verdade, esse I duplo nunca existiu, e sim um Y, que era normal colocar dois pontos em cima. Só que quando ele é manuscrito, ele também fica muito confuso de se entender. Então, por exemplo, aqui, ó, eu olho essa palavra eis, frei, yoghurt. Tá vendo que quando eu olho no manuscrito, o Y, na verdade aqui o Y e o I com J, eles ficam muito parecidos, por isso que atualmente eles são separados. Da onde isso realmente veio? Existem várias teorias e, na verdade, são só teorias. A questão é que, até não muito tempo atrás, existiam máquinas de escrever onde essa letra I e J era, na verdade, um único botão. Isso é um fato curioso porque, se vocês prestarem atenção, quando o I e o J eles estão no começo da frase, na verdade, ambos deveriam ser escritos em letra maiúscula. Por exemplo, aqui nessa placa a gente vê aqui, ó, IJsselmonde. Tá vendo aqui no meio, ó, ambos, aqui de novo, eles são minúsculos, mas aqui eles são maiúsculos. Eu tenho certeza que isso você não sabia, certo? Holandês tem um negócio que é formal e informal dentro do idioma. Aí você pode dizer, ah, mas em português a gente também tem o senhor, a senhora. Na verdade é um pouco mais que isso. No holandês existe uma questão de regrinhas gramaticais que elas acabam mexendo um pouco na estrutura da gramática quando se trata de uma abordagem formal ou informal. Então, por exemplo, se eu estou falando com você, existe toda uma regra que se você é mais velho ou mais velha que eu vou usar uma palavrinha especial. Se você é mais novo que eu uso uma outra palavrinha. Mas a gente vai estudar isso com mais detalhes mais pra frente. Aqui, por exemplo, ó, se eu falo dank u wel, isso mostra mais respeito. Ou então, se eu estou falando com alguém mais novo que eu vou falar simplesmente dankjewel. Percebe? Alsjeblieft, alsjeblieft. Não se preocupa muito com isso agora, a gente vai olhar mais em detalhe lá pra frente. No português a gente tem uma coisa que se chama artigo. O que são artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas e por aí vai. Eles podem ser definidos ou indefinidos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a questão é que a gente também tem gênero nas palavras, ou seja, eu tenho palavras masculinas e femininas, como por exemplo, o gato, a vaca, o carro, a casa, o menino, a menina. Então, por exemplo, eu tenho uma frase aqui, ó, o homem come a maçã, uma mulher toma um café. Percebes? Ó, eu tenho o artigo aqui, que ele é de acordo com o gênero do substantivo, certo? Isso também mexe um pouquinho nos nossos adjetivos. Então, por exemplo, se eu falo alto, também pode ser alta, branco, branca, acordado, acordada. Em holandês, as coisas são um pouco diferentes. Existem artigos, sim, existem na verdade 3 artigos, que é o de, o het e o en. De e het, eles são artigos definidos. De, ele é masculino e feminino. Het é o que eles chamam de artigo neutro. E o en
é o artigo indefinido. Enfim, o que isso significa? De e het é quando a gente usa o, a, os, as. Então, por exemplo, se eu falo o gato, eu vou falar the cat. Se eu falo um gato, eu vou falar an cat. Tá, mas beleza, então é só a gente converter o para de, a para het? Não, porque de, na verdade, é masculino e feminino. Het é neutro e a gente não tem artigo neutro no português. Resumindo tudo, onde é que aperta o calo no sapato? Pra gente que está estudando o idioma, é complicado saber se caneta é masculino ou feminino ou neutro, para eu saber se eu vou usar de ou het. Isso gera uma confusão enorme na cabeça de quem está começando. Mas a gente vai estudar isso mais em detalhe. Existem algumas coisas que realmente não faz sentido para quem está vindo do português. Por exemplo, o homem, de man, a mulher, de Frau, o menino, de Jungen, a menina, het meisje. Aí você vai me dizer, tá, mas menina é feminino? Por que aqui está como neutro? Pois é, entendeu aonde que dói o negócio? Ou então eu vou falar assim, o garfo, de fork, a colher, de lepel, a faca, het mes. Aí misturou tudo, né? Porque o garfo pra gente é masculino, a colher é feminino, a faca seria feminino também. Só que aqui, né? Se colher e garfo é um artigo masculino ou feminino, por que faca é neutro? Não faz sentido nenhum. Não se preocupa que a gente vai destrinchar isso com detalhes lá pra frente. O holandês é uma língua que a ordem das palavras na frase ela é muito importante. Então, por exemplo, olha essa frase aqui, ó. Eu vou para Amsterdã. Ik ga naar Amsterdam. Tá vendo? Se eu traduzir palavrinha por palavrinha, tá praticamente a mesma coisa. Eu vou ga para naar Amsterdam. Amsterdam. Agora vamos deixar a frase um pouquinho mais complicada. Eu vou para Amsterdã amanhã. Em português a gente fala, eu vou para Amsterdã amanhã eu vou para Amsterdã, eu vou amanhã para Amsterdã, entendeu? A gente muda várias posições ali e o sentido é quase o mesmo, certo? Mas em holandês você não tem essa liberdade toda, as coisas têm uma ordem fixa. Então, por exemplo, ficaria Ik ga morgen naar Amsterdam. Eu não posso falar como eu falaria em português. Ik ga naar Amsterdam morgen. Isso tá errado. Quer ver? Vamos deixar a frase um pouquinho mais complexa? Você vai trabalhar em Amsterdã amanhã? Eu poderia fazer essa frase em português. Amanhã você vai trabalhar em Amsterdã? Você vai amanhã trabalhar em Amsterdã? Porém, em holandês, existe uma ordem bem específica para isso, que é Ga je morgen in Amsterdam werken? Tá vendo que aqui, ó, olha só onde que tá o werken, que é o trabalhar, e onde está o nosso trabalhar aqui. Tá vendo morgen, que é o amanhã, onde ele está? Tá aqui no começo, logo depois do verbo como aqui. Então, essa ordem, ela é sempre respeitada. O holandês tem verbos regulares e irregulares. O que isso quer dizer? Verbos regulares quer dizer que eu vou conjugar eles sempre seguindo uma mesma lógica. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo drinken, que é beber, e o luisteren, que é ouvir. Se vocês pausarem o vídeo e dar uma olhada na conjugação do eu, tu, ele, nós, vós, eles, vai perceber que ambos eles seguem a mesma lógica. Tá vendo aqui, ó, o drink, para eu só tirei o EN. E o luister, eu também tiro o EN. E a mesma coisa para todo o restante. Porém, existem verbos, e não são tão poucos, também não são tão muitos assim, que eles têm uma conjugação irregular. O que isso quer dizer? Que não tem regra, que você vai simplesmente ter que decorar. Mas a gente vai ver os mais importantes em detalhes ao decorrer do curso. Palavras combinadas. O holandês tem muito mesmo, palavras que na verdade é uma combinação de duas palavras, ou três, ou talvez até mais. Por exemplo, a mais famosa, Nederland, que significa terra baixa. Werkplaats. Werk significa trabalho, plaats, lugar. Então é o local de trabalho. Slaapkamer. Slaap, dormir. Kamer, quarto. Quarto de dormir. Achternaam. Achter significa atrás. Naam, nome. Então esse é o sobrenome. Werkdag, dia de trabalho. Winkel, centrum. Loja, centro. Seria mais ou menos um shopping. Isso no começo é bem confuso, porque as palavras são grandes e a gente não sabe onde que começa uma e termina a outra.
mas com o tempo as coisas começam a ficar um pouco mais claras e fáceis de entender. No holandês tem um negócio que é bem complicado para quem vem do português, que é, eu vou chamar de verbos compostos. Na verdade, é um verbo que ele se divide em duas partes na frase. Então, por exemplo, eu vou pegar o verbo falar, spreken. Eu tenho uma frase aqui no começo que é Ik spreek Nederlands. Eu falo holandês. A gente tem um outro verbo totalmente diferente que é o afspreken, que significa agendar ou então marcar o encontro. Olha só como que ele fica numa frase. Wij spreken morgen af. Tá vendo o af daqui do começo do verbo? Ele foi lá para o final e o spreken ficou aqui no começo. Mas, dependendo da estrutura da frase, ele vai aparecer inteiro. Não se preocupa que a gente vai estudar isso aí e vai ficar bem claro, tá? Para quem tá começando, isso aqui é uma dor. Dá uma olhada no uitspreken, que significa pronunciar uma palavra, por exemplo. De leraar spreekt dat woord langzaam uit. O professor pronuncia aquela palavra devagar. Só que existem também alguns verbos que quando você olha parece um verbo que ele se separaria, mas na verdade não é. Bespreken, verspreken, isso na verdade é um verbo que ele sempre vai ser inteiro e ele vai ficar inteiro. Então, em holandês a gente tem vários verbos como spreken, que é uma palavra única, mas existem verbos também que eu chamo de compostos, como por exemplo afspreken, uitspreken, que quando você usa ele, às vezes o verbo ele se separa em dois e está em dois locais diferentes da frase. Não se preocupa que a gente vê isso mais tarde. Nem tudo você vai conseguir traduzir. Isso eu acho que vale para qualquer idioma, certo? Mas, por exemplo, tem uma palavra que o holandês ele se orgulha de dizer que não existe tradução. Gezellig significa algo como agradável, aconchegante, é uma coisa assim gostosa é uma situação que você tem prazer em estar lá. Por exemplo, um almoço em família. Você pode dizer que ele foi gezellig. A sala de aula está calma, agradável. Você pode dizer que o ambiente está gezellig. Só que não é uma tradução tão simples. E aí existe a palavra gezelligheid, que eu não faço a mínima ideia como traduzir isso. Eu consigo entender o que isso significa, mas como é que eu vou traduzir isso? Uma agradabilidade, eu não faço ideia. Ou então a gente tem palavras como, por exemplo, lekker. Ai, ai. Se você começou a estudar essa palavra no começo, eu escutava, e primeiro o som é muito estranho. Segundo, você pode usar pra tudo. Literalmente pra tudo. Significa algo como bom, gostoso, agradável. Só que lekker pode ser uma comida, o tempo pode estar lekker, eu estou me sentindo lekker, uma pessoa é lekker, se é que você me entende. A viagem foi lekker, é complicado. Pronúncia em holandês, para quem tá vindo do português, é um bicho complicado. Por quê? Primeiro, tem sons estranhos, como por exemplo o tal do G, que vai sair aqui mais ou menos da garganta, que é o R. Ou então o CH, que é bem parecido, como por exemplo achter. Ou tem algumas coisas como essas vogais duplas ali, que elas formam um som que a gente não tem, como por exemplo, aqui você leria talvez ruis? Não. Você leria lá do inglês house? Não. É algo como house. É um som aqui que acontece que você não sabe direito como fazer. Fica tranquilo que a gente trabalha nisso mais tarde. Tem palavras estranhas, palavras... A gente tá acostumado com aquela coisa de sílabas, né? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Às vezes tem um CH ali no meio, mas eles têm umas palavras aqui, ó. Começa aqui, ó. Schreeuwen, que é gritar. Ou então, essa daqui, ó. Gefeliciteerd, que significa parabéns. É umas palavras longas, desnecessárias, mas enfim. Existem palavras combinadas, que eu já comentei ali, mas você acha que aqueles werkdag é o normal? Zorgverzekering, Huiswerkopdracht. Tá vendo aqui, ó? Huiswerkopdracht, que seria lição de casa. Tem sons truncados. Pelo menos para quem é falante português, a palavra não flui tão bem. Olha essa primeira aqui, ó. Hoofdstad. Tá vendo? Tem essa quebra no meio da palavra que a gente, quando tenta falar isso rápido, que é complicado. Hoofdstad. Não sai. Ou então, ó, lê essa última aqui, ó. Herfststorm, que significa uma tempestade de outono. Herfststorm, sei lá.
E tem essas coisas aqui, ó. Arbeidsongeschiktheid-verzekering. Arbeidsongeschiktheid-verzekering. Pois é. Leitura em holandês é fácil. Como assim é fácil? Falar é difícil, ler é fácil? É por aí. Em inglês, por exemplo, tem palavras que elas são quase iguais e você lê totalmente diferente. Parece que toda vez é um jogo de adivinhações. Em holandês, uma vez que você passou pelo caminho tortuoso da pronúncia, você vai saber como pronunciar. Tem essas palavras complicadas aí, mas você vai saber como pronunciar. Então, quando você pega uma frase e você sabe as regras, que não são tantas, você vai conseguir ler, vai conseguir pronunciar, e aí é questão de tempo e prática para as coisas saírem. E aí, eu te pergunto, holandês é difícil? Olha, eu vou te dizer uma coisa, holandês é uma língua estranha, mas é uma língua incrível. Muita gente tem uma relação de amor e ódio com esse idioma. Eu acho que todo mundo começa no ódio. Chegar no amor é complicado, mas eu vou dizer uma coisa, a partir do momento que você deixa de odiar, o processo fica muito mais fácil, ele fica mais gostoso, agradável, mais interessante e você quer aprender mais. Então, eu espero que esse vídeo ele te colocou um pouquinho mais próximo desse menos ódio, mais amor, que isso vai te ajudar muito. E é isso aí, a gente acabou de chegar ao final do nosso terceiro vídeo, e esse foi o último vídeo da fase 0, que é a fase de introdução ao curso. No próximo vídeo a gente já vai começar a falar sobre o idioma de verdade. Você vai começar a estudar pra valer. Comenta aí se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá vindo um monte de vídeos, você recebe a notificação lá e a gente tá sempre junto. E acredita no processo que, naturalmente, a gente chega lá. Até a próxima. Tot ziens!